Então, para falar dos mundos regeneradores, que é um momento muito importante da gente tocar no assunto, porque nós estamos num período de transição, né? Acredito que todos, ou praticamente todos que aqui estão, já viram aquela questão do Chico Xavier, da data limite, tem vídeos falando a respeito, textos. Então, em todas as mídias possíveis que nós temos acesso, tem essa informação, falando justamente sobre o prazo para mudarmos, sobre a mudança do nosso planeta e da evolução que o acompanha. Para a gente entender mais sobre regeneração, eu trouxe algo que vem dos nossos primórdios. Isso aqui veio dos exilados de Capela. Não sei se todos já ouviram falar a respeito, mas os exilados de Capela, eles falam sobre as raças adâmicas. Aquelas no popular dito comparada a Adão, né? Ou seja, não foram as primeiras raças a habitarem a nossa orbe, mas foram as principais em questão de alterações positivas, né? Em questão de sofisticação tecnológica, de ensinamentos, da própria crença monoteísta, né? Que vieram através dos hebreus, que é uma raça adâmica do antigo Israel, e para a gente entender melhor de como procede um planeta no momento de uma transição, a partir do momento que ele evolui e nós não o acompanhamos, a partir do momento que o planeta o acompanha, nós não estamos aptos a viver num planeta que ele vai se transformar, o nosso destino vai ser ir para um planeta inferior ao que o nosso se tornou. Então, através dos exilados de Capela, que é o exemplo mais prático e notável que nós temos a respeito disso, fica um pouco mais esclarecido que o nosso tema de hoje. Os exilados de Capela, um mundo em transições. Há muitos milênios, um dos orbes da Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingiria a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, neste crepúsculo da civilização. Só colocando observação que século XX, por quê? Essa questão das alterações já foram previstas por Chico Xavier, que começariam há 50 anos atrás. Então, ainda estávamos no século XX, né? Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais, diretoras dos cosmos, deliberam então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime, aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos irmãos inferiores. Espíritos exilados na terra. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, criar blogue aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, enxortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Aqueles seres angustiados e aflitos, que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degredados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios, da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio de raças ignorantes e primitivas,
e a lembrarem o paraíso perdido dos sofrimentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Essas raças de capela, que são as chamadas raças adâmicas, compunham na época, há milênios atrás, os grupos dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel, dentre os hebreus, e as castas da Índia, que veio dos hindus. Com uma ênfase aqui na questão do povo do Egito, que esses eram que menos dívida tinham em capela, mas que ainda assim não estavam no grau de evolução suficiente para lá habitarem. E eles foram os que trouxeram mais evolução para nós. E tanto que as pirâmides egípcias até hoje são pesquisadas e estudadas pelos arquitetos e engenheiros, porque para a época, sem nenhuma tecnologia, onde o homem era totalmente primitivo e sem evolução, aquilo era um grande feito, até incomparável com qualquer feito aqui na atualidade realizado ainda hoje. Tanto que eram pedras gigantescas e o único objetivo, um dos dois objetivos das pirâmides era deixar uma curiosidade e uma ênfase sobre aquela raça que aqui passou, né, para que os povos os lembrassem e os investigassem. E o outro ensinamento eram todas as pinturas e escrituras internas nas pirâmides, que muito conhecimento ele trazia, que ali ele já tinha um total conhecimento sobre a vida após a morte, sobre a pluralidade dos mundos, coisa que nós fomos descobrir depois do século XVIII, com a codificação do Espiritismo por Allan Kardec. Então veja bem, o tempo que os egípcios passaram na Terra e o conhecimento tão avançado que eles trouxeram de outra ordem e que aqui ainda nos deixaram à mercê de um conhecimento futuro. Então, os exilados de capela são um exemplo do que vai acontecer conosco. Aqueles que não quiserem fazer a reforma íntima, aqueles que não querem ser os trabalhadores de última hora, assim como também o da primeira hora, né, que nós estamos já fazendo parte de uma transição. Então, o que nos resta é ir para outras orbes, claramente inferiores ao que nós habitamos hoje, né? Então, nós temos que trabalhar muito essa questão da reforma íntima, porque é a única maneira de termos merecimento de uma reencarnação aqui na Terra. E certamente, o mundo que nós iremos, nós faremos total diferença para essa orbe, porque serão mundos inferiores aos conhecimentos que hoje temos. Então, também estaremos, querendo ou não, em missão nesses planetas para que eles desenvolvam. Então Jesus, ele foi muito caridoso ao ponto de aceitar esses exilados dentro do seu amor e misericórdia, assim como há todo um planejamento dentro de todas as habitações para que sempre existam esses exílios, nessas emigrações de um plano para o outro, para que todas as raças dos planos que se configuram dentro do mesmo nível, de fato possam evoluir dentro desse mesmo nível. Porque a evolução é algo que está aí para todos, e ela sempre vai existir. Ninguém regressa, todo mundo vai para a progressão infinita, até que chegamos ao lado do Pai, até que sejamos espíritos puros. E para que sejamos espíritos puros, os planos também têm que evoluir. Não só o espírito individual, mas todos os planetas e meios de habitações. Então, dando início à leitura, mundos regeneradores. Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantos mundos há, como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e a prova? Mas há também mais miseráveis e melhores, como há transitórios que se podem chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, concorrendo no espaço ao redor de um foco comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de prova, de regeneração e de felicidade. Já vos falaram desses mundos onde a alma nascente é colocada, quando ignorante ainda do bem e do mal. Ela pode caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio. Já vos foi dito de que em imensas faculdades a alma está dotada para fazer o bem. Mas existem as que sucumbem, e Deus, não querendo o seu aniquilamento, lhes permite ir para esses mundos, onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram-se e se tornarão dignas da glória que lhes
estava destinada. Ou seja, ninguém é aniquilado. Por mais crueldades que você faça, por tudo de ruim que há de pregar, mesmo que se renegue a Deus, você será, dentro da misericórdia de Deus, você será permitido a viver no mundo inferior ao que no momento você não merece. Então Deus não abandona ninguém. Deus sempre terá misericórdia de todos. Então, mesmo que você não mereça estar na presença de um mundo que evolui, ou mesmo num mundo que está dentro do mesmo nível após a sua desencarnação, no seu reencarne, se você não estiver apto ou trouxe muita perturbação a esse planeta, você vai estar reencarnando no mundo inferior ao que você vive no momento. Por exemplo, nós temos os mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, que a Terra é o maior exemplo disso, porque nós vivenciamos no dia a dia, os regeneradores e alguns outros acima que ainda iremos comentar. Mas se você não é capaz de reencarnar na Terra por questão de merecimento e do que fez na sua última reencarnação, que de certa forma foi desperdiçado, assim dizendo, apesar de tudo que você aprendeu nela, que você não perde, foi desperdiçado ao ponto de que você poderia ter evoluído mais e poderia ter trazido menos incômodo e menos turbulência para os irmãos que aqui contigo habitam. Você pode reencarnar no mundo primitivo. E o mundo primitivo, esse sim é um mundo de sofrimento. Porque não é o mundo do sofrimento das expiações que está dentro da lei da causa e de efeito. Já é um mundo onde não há o conhecimento, a evolução e a vivência de várias vidas para que se haja benevolência, para que se haja uma harmonia entre as raças. Vai ser um mundo de muita violência e de muita crueldade. Quer dizer que se você não for merecedor de reencarnar no orbe que se encontra, Deus te puniu? De forma alguma. Ele viu em você maior necessidade de aprendizados novos em um mundo que ainda há muita maldade, que ainda há muita necessidade de evolução, e você é evoluído o suficiente para não estar nele, mas pouco o suficiente para o que você gostaria de estar e de reencarnar, dando exemplo como a Terra. Então, o mundo que você vai de espíritos primitivos, você vai contribuir e muito para a evolução destes. Então, vai ser uma missão não escolhida a dedo, né, porque vai ser a você designada, mas que você vai ter muito sofrimento com isso, mas que também de lá terá grandes aprendizados. E talvez, dependendo da sua vida, né, dessa nova reencarnação, dali você já pode pular diretamente para o mundo de regeneração. Obviamente muito difícil disso acontecer, porque você tem que ser, entre aspas, um santo nessa nova reencarnação, né? Então, para se pular um planeta, obviamente pular porque você já teve uma vida nele, né? Já teve reencarnações nele, mas ainda assim é muito difícil. A partir do momento que você volta, você ainda vai se adaptar no mundo de provas e expiações para depois passar ainda para o mundo de regeneração. Então veja bem, nós que estamos no mundo de prova e expiação, de forma alguma queremos regressar para o mundo primitivo. E se assim o fizermos, ao invés de irmos direto desse ponto para um planeta de regeneração, acompanhando o nosso mundo, nós vamos retornar para o mundo, para depois voltarmos a um que está no nível atual da Terra, para depois termos a graça e o merecimento de habitarmos a Terra ou qualquer outro plano, né, qualquer outra orbe de regeneração. Então é por isso que o agora é muito importante. Sabendo de tudo que está ocorrendo em nosso planeta e sabendo dos ensinamentos de Jesus, nós temos que fazer o possível para seguir seus passos. Então, é como se tomar uma bomba. Você terminou o ano, vai começar tudo de novo. É verdade. Agora imagina, colocando essa questão da transição planetária. Imagina que é pior do que uma bomba. Imagina se de repente você está no ensino médio. E aí você volta para o colegial, para depois você passar para o ensino médio de novo, para posteriormente para a faculdade, que é onde nós estamos caminhando para ir nesse momento. Então é ainda um pouquinho pior que a bomba. A bomba é no momento de umas gerações atrás que a gente voltava ainda para cá. Agora imagina você voltar para um nível ainda abaixo. Ou seja, você tem conhecimento além de onde você vai estar. Isso vai fazer com que você seja, entre aspas, privilegiado. Entre aspas, porque ninguém é privilegiado. Todos foram criados simples e ignorantes por Deus. Todos partiram de um plano primitivo. Agora, depois que você já passou desse meio primitivo, voltar para... A bomba é essa, vai voltar para o primitivo de novo e começar
De novo, para Pois é, chegar só aqui que, onde só nós que estamos. o espírito ele não esquece o que ele aprendeu, porque ele não retroage. Sim. Né? Ele vai estar numa condição do mundo inferior, que é o primitivo, mas ele não vai esquecer. Porque Isso ele é, aprendeu nesse melhor, né? com certeza. Porque É o por isso que espírito ele vai não ajudar. retroage, né? Isso. É por isso que ele vai ajudar na evolução desse plano onde ele vai estar. Mas não é uma ajuda para si próprio apenas de estar no outro mundo para conviver com outras situações onde possa trazer a ele mais dignidade de vida, mais respeito ao próximo, mais perseverança, mais benevolência. Ele, além de tudo, ele vai estar utilizando do seu conhecimento absorvido até então nas suas vidas para ajudar o meio mais ignorante. Porém, vai sofrer muito dentro dessa ajuda que vai estar dando para todo mundo, né? Muito trabalho. Vai ser muito trabalhoso, até mesmo porque vai estar vivendo com seres muito ignorantes, de todos os aspectos, né? Então ninguém quer essa missão, a não ser aqueles que já estejam ainda mais evoluídos que estamos, né? É um exemplo de São Francisco de Assis, Chico Xavier, Maria Teresa de Calcutá. Esses, sim, já eram espíritos que viviam de regeneração a mundos felizes e ditosos e que vieram para o mundo de provas e expiações em missão para ajudar a humanidade dentro dos seus conhecimentos, né? Mas isso não foi uma pena estipulada, isso foi uma escolha e que foi permitida, que não basta escolher. É verdade. Contribuição pro planeta, né? Isso, e que grande contribuição, digamos, o último e mais conhecido por nós, acredito eu que para todos, que é Chico Xavier. O tanto de que foi esclarecedor tudo que ele trouxe para nós de conhecimento, né? Mas nesse caso aí não volta do zero, não. Por exemplo, volta do zero para começar tudo de novo, esqueceu sem nada, sem nenhuma. Não, tudo que você aprendeu até então em todas as suas vidas, você permanece com aquele conhecimento. Obviamente você não vai reencarnar nascendo com tudo à flor da pele, né? Com aquele conhecimento límpido dentro da sua consciência. Você vai ter aquilo na sua subconsciência, que é aquele local onde você não tem um acesso de raciocínio direto. Sabe onde errou ali, né? Isso. Aí, tal. Obviamente você vai tendo deduções dentre as opções de escolha que você tem na sua vida, que vão trazer recordações, por mais que você não se recorde no seu consciente, mas seu subconsciente vai influenciar nas suas decisões, que são os conhecimentos que vieram do passado, né, das suas vidas pretéritas. É por isso que pessoas reencarnam, por exemplo, que vieram de mundos superiores ao nosso e trazem grandes evoluções tecnológicas, como a invenção do avião, como vacinas, diversas coisas na área da saúde, diversas coisas na área da ciência, assim, já generalizando. Então são espíritos que já trouxeram conhecimento de um mundo superior ao nosso, onde esse conhecimento já é praticado. E aqui ele começa as pesquisas e muitas vezes nem ele termina, mas outros espíritos também que reencarnaram, né, num tempo mais adiante, que diante das pesquisas ainda estavam reencarnando e que vão crescendo ali para chegar na sua maturidade e poder abordar e dar continuidade àquele assunto, que em uma vida, digamos assim, um homem não vai ter total potência intelectual ali de desenvolver por inteiro tal conhecimento, né? Até porque, apesar de trazermos informações e conhecimentos do passado, o nosso corpo impossibilita de que trabalhamos esse conhecimento de uma forma muito exata e assertiva, né? Nós estamos num envoltório aqui que nos deixa num véu do esquecimento, onde a gente não se lembra de vidas passadas, a gente não se lembra do que nós já aprendemos. É tudo aquela questão de sensações. É tudo aquela questão de você, às vezes, ter uma direção que você acha que foi uma escolha sua, mas no final das contas teve uma influência espiritual do seu mentor, colocando aquele conhecimento que você já trouxe ali em desenvolvimento dentro da sua mente. Nesse caso, está passando uma novela nova na Globo agora, na da 6. Tem a ver com aquele tema lá? Eu não vi a novela, não. Então eu não vou conseguir comentar contigo. Eu ainda não vi, mas televisão. me falaram, entendeu? Fala sobre espírito e tal, sobre vidas passadas. Mas as novelas da Globo, assim por dizerem algumas que eu já vi, costumam abordar, obviamente, de forma superficial, mas coisas que sim, de fato, estão dentro da doutrina espírita.
Até porque dentro desses diretores existem muitas pessoas que são espiritualistas, que são espíritas kardecistas, Tem e por aí vai. atores, tem vários atores Isso. também que são espíritas. Eu vou falar um pedacinho dessa questão dessa novela. Que A ela- Glau entende Eu novela. gosto. Mas eu gosto. Entende doutrina também. É verdade. Mas assim, pouco, aprender com essas meninas aqui que é bom. Os dias que dá pra me assistir, o que eu estou percebendo dessa novela agora? Ela está mostrando um processo de regressão muito fácil, que a gente sabe que não é daquela forma, né? As pessoas, infelizmente, vão confundir muito. Ah, não, eu quero voltar ao passado. Eu vou entrar lá e vou voltar ao passado. As coisas não funcionam daquela forma que é, mas lá é uma questão cenográfica, é uma elucidação à doutrina, né? Tá bonita a novela, eu tô gostando de ver os pedaços que eu assisto. Porque, assim, é bacana ver aquela questão, assim, da pessoa começar a relembrar o que foi, consertar os seus erros do passado para tentar ter um futuro melhor. Acho que essa que é o ponto que a novela vai querer pegar, né? É a mensagem. A mensagem dela é essa. E a doutrina, ela vem mostrando muito isso, porque ela mostra o tempo todo pra gente essa nossa regressão. Como? Eu vou brigar com a Alvani? Opa! Não, eu não devo fazer isso. Não pela Alvani, por mim. Eu tenho que mudar as minhas atitudes. Nesse mundo regenerador, eu sempre falo, a gente tem que voltar para dentro da gente. Que nós somos mundo, nós fazemos parte do mundo, né? Que senão não tinha como fazer essa mudança. É a né? reforma íntima. Essa reforma íntima que a gente sempre prega e a gente está sempre tentando mudar. As novelas, eu acho que é bom que elas abrem um pouco o leque, né? Tiram o medo de, nossa, o centro espírita tem carranca, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, né? Acho que começa a desmistificar essa questão, né? Os fantasmas, os mitos, né? Começa a quebrar essas questões. Mas a gente tem que se preocupar muito com o segmento, porque eu acho assim, que para a gente falar sobre um assunto, a gente tem que conhecer, né? Ou buscar conhecer. Principalmente quem quer passar pela experiência tem que saber onde está entrando. Não que seja uma coisa ruim, mas tem que ser muito bem acompanhada a questão da regressão. A regressão ela é de certa forma perigosa, porque você pode estar resolvendo em questões de traumas que você vive hoje. Mas você pode também adquirir fobias, adquirir traumas. Então é uma faca de dois gumes. Você pode ver coisas também que você não deveria ver. E isso não vai fazer bem para o seu também, presente. Né? Então Você alguns pode traumas ficar podem ser refém do gerados. Mas acho que se a novela não mostrasse da forma como ela está mostrando, as pessoas não entender que as pessoas estão vindo para consertar os erros do passado. Por É isso que eu exemplo, estou a querendo voltar, regressão. sabe? Fazendo um flashback com ela, voltando para ela estar transformando a questão do amor, da gratidão, né? Ela tá querendo, eles estão querendo voltar a esse lado. É o que a gente tá aqui para aprender. Né? Verdade. A gente tá querendo Esse fazer, perdão consertar. para Em resumo, resgate. o que seria interessante nessa regressão se fosse da forma da novela? É que se todos nós tivéssemos acesso aos nossos erros, facilitaria o nosso presente para a gente consertar e não errar da mesma forma de novo. Agora, a gente já faz isso através da expiação. Que a expiação, nós falamos sempre no mundo de provas e expiações. Agora, o que são provas e expiações? Eu gosto sempre de bater nessa tecla, porque muitas pessoas falam superficialmente do que se trata, mas ao ponto não sabe diferenciar o que é prova do que é expiação. A expiação ela tem ligação direta com o nosso passado. Ela tem a ver com a lei da causa e efeito. Tudo que você faz vai ter um retorno. Significa que é olho por olho, dente por dente? Não. Não significa que será da mesma maneira, a mesmo modo. Mas significa que aquela essência vai ser sentida na pele do mal causado para que você tenha algum valor retirado daquele acontecimento. Por exemplo, vou contar um caso de um rapaz que ele perdeu o dedo. Eu até comentei contigo outro dia lá no escritório. O rapaz ele perdeu o dedo e entrou em revolta completa com Deus. Por que eu perdi o Deus? Eu sempre fui uma pessoa boa, eu não merecia passar por isso. E um dia ele resolveu fazer uma regressão. Vamos voltar na novela. A regressão nesse caso ajudou demais o rapaz. Que nessa regressão ele viu que em uma outra vida ele foi um senhor de engenho. E tinha as senzalas e tinham várias comunidades de negros pobres que ali perto moravam. E sabemos que na época das senzalas o senhor de engenho é o único ali, na verdade, são senhores de engenhos os que têm condição real financeira. O restante eram escravos, né? E que condição nenhuma tinha.
passavam fome, necessidades e privação do básico. Então, esse senhor de engenho, ao ver crianças dos vilarejos vindo roubar suas frutas, suas plantações, o próprio sustento, muito revoltado, um dia ele escondeu dentro de um canavial e esperou essas crianças virem, porque já era cotidiano isso acontecer. Então, no momento que elas estavam lá roubando as frutas e comendo e brincando, ele correu atrás das crianças, onde todas fugiram, com exceção de uma. Essa criança, para servir de exemplo para o restante, teve o seu braço decapitado. Então, essa criança foi embora, né? Não se sabe o destino, que para o conto por aí, mas foi um grave feito, né? Foi algo assim, um crime muito grande cometido e que uma expiação futura, certamente, para quem conhece a doutrina, sabe que viria. Então, esse foi o castigo dele. Aí eu te pergunto, por que ele perdeu só um dedo se ele fez tamanho mal? Aí vamos lá. Muitas vezes a gente entrega na mão de Deus e fala, seja o que Deus quiser, o que tiver que acontecer, acontecerá. Não é bem assim. Porque nós temos a benevolência, as boas ações, a caridade e todo o caminho que Jesus nos ensinou justamente para amortizar o tamanho do tombo, vamos dizer assim. As expiações terão que ocorrer, mas você pode ir diminuindo a gravidade, que é como se você fosse pulindo os seus defeitos com o bem. Porque a única coisa que sobressai ao mal é o bem. Então, se você fez um mal e pagou com o bem, obviamente, isso vai ser colocado também dentro do vamos dizer assim, do juízo final daquela expiação que você vai ter que passar, né? Porque o juízo final não é sobre toda a nossa vida, como é muitas vezes pregado em questão de algumas outras religiões cristãs. Tipo de bônus, né? Oi? Tipo de bônus. É tipo de bônus, exatamente. Aquilo vai somando ponto, né? Você perdeu uns pontinhos aqui, somou outros ali, sobrou tantos pontos, então vamos ver o jeito que você vai espiar. De uma forma bem, de uma forma bem resumida, né? E simplória, é assim. Então, o que aconteceu com a vida desse rapaz? Desde que ele nasceu, ele foi uma criança boa, sempre ajudou muito os pais. Sempre que via uma pessoa na rua, ele podia estar com uma balinha, ele dava para uma pessoa que ele via que era mais necessitada. Então, na hora que ele chegou ali por volta dos seus 15 anos de idade, ele já tinha feito tanto ato de benevolência para com o próximo, que ao invés do braço, aquilo ali já diminuiu para o antebraço dele. Ele já ia perder até o cotovelo, vamos dizer assim. Daí para frente, a programação dele era de perder todo o braço aos 30 anos de idade. E para ficar mais fácil de entender a história. Então, dos 15 anos em diante, ele continuou fazendo vários atos de benevolência, ele começou a frequentar o centro espírita, não que isso seja uma benevolência, isso foi só adquirindo conhecimentos, mas dentro desses conhecimentos, motivou para que mais bem ele fizesse ao próximo, e assim ele continuou fazendo. Então ele chegou aos seus 25 anos de idade, e dali ele já tinha feito tanto bem ao próximo, que ao invés do braço que diminuiu para o antebraço, ele já perderia a mão. Dos seus 25 anos até os 30, que era a data limite assim colocada para que sua expiação se cumprisse, ele continuou fazendo caridades, ele já começou a ter conversas fraternais, ele começou a ajudar com alimento aos pobres e necessitados, com privações do básico ali da alimentação, enfim, outras atividades de caridade esse irmão continuou fazendo. Então, na hora que ele chegou nos 30 anos de idade, para quem fez um ato de crueldade tão grande, de decepar o braço de uma criança por causa de umas frutas e de alimento que ele estava roubando, dizendo assim, ali dentro de sua propriedade, ele fez tanto bem que ele foi somando tantos bônus em cima desse mal cometido, ele perdeu só o dedinho. Então, ao invés de questionar a misericórdia de Deus, ele caiu de joelhos e deu graças a Deus por tamanha misericórdia. E ele viu que o bem é maior que qualquer mal que cometamos. Então, a partir do momento que a gente aprende que o bem é o que deve ser praticado, a nossa mente começa a funcionar de uma maneira diferente. A gente já não visa o mal em cima das situações e em cima das coisas. A gente já começa a pensar que tudo que a gente vai fazer para alguém, será que seria bom se alguém fizesse para comigo? Será que eu gostaria que alguém falasse ou fizesse algo a meu respeito? Então, se você começar a amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo de fato como a si mesmo, que é se colocar ao lugar do próximo, ao lugar daquele irmão para o qual você vai ter qualquer tipo de atitude,
as coisas vão começar a funcionar de uma maneira mais agradável até na sua própria vida. Porque até as suas expiações, aquele efeito durante tudo que você fez nessa ou em outras vidas pretéritas, vai começar a ser suavizado, amortizado. Então, se está acontecendo algo na sua vida de ruim, por mais que você faça todo o bem aqui na Terra, pode ter certeza, se você não fizesse o bem e fizesse o mal, seria pior. Então, a gente tem que aprender a ter resignação, a aceitar tudo que acontece de ruim nas nossas vidas. Porque a partir do momento que algo de ruim acontece, você já pode pensar assim, opa, já paguei alguma coisa. Então, em vez de você ver de uma maneira ruim, você já vai ver de uma maneira boa. Vai saber agradecer a Deus, até pela catástrofe, tragédia, ou o que quer que seja que vai acontecer na sua vida, e não vai reclamar de mais nada. Porque você pode perceber que na vida da gente, quando a gente para analisar, quando vai acontecendo muitas coisas ruins, no caminho de Jesus a gente não anda. Ou, mesmo andando no caminho que Jesus nos ensinou, o que pode acontecer? Acontece uma coisinha pequena, pode passar uma mensagem, mas você não percebeu. Daqui a um tempo, vai acontecer uma coisa um pouco mais grave, pode passar aquela mesma mensagem que passou dentre linhas e você não a entendeu. E você continua sem entender. Em um momento na sua vida, algo mais grave vai acontecer, algo impactante na sua vida, para você realmente, daquele ato, daquele sofrimento tamanho, tirar de letra aquela mensagem que poderia ter sido entendida de uma forma mais simples. Mas muitas vezes, quando as coisas ruins acontecem, a gente faz reclamar. A gente questiona até Deus nessas situações. A gente não vê como se nós fôssemos seres que estamos aqui para purgar os nossos pecados e tudo que nós fizemos de errado, nessa ou em outras vidas. Quando ainda nessas, fica mais fácil da gente perceber, opa, isso foi aquilo que eu fiz com fulano outro dia ali atrás. Talvez a gente enxergue por estar mais fácil e visível e vivido de uma forma que está dentro do nosso raciocínio e das nossas lembranças. Mas muitas vezes, quando é algo muito grave, que a gente pensa, nossa, eu não fiz nada demais com ninguém nessa vida para me acontecer coisas tão ruins, aí é um momento que a gente tem que ligar às vidas passadas, essa que nós desconhecemos. Né? E como é que fazemos para poder consertar essa vida passada através? No dia a dia a gente já conserta. Tudo que acontece na sua vida que não está dentro da sua programação, ou seja, acontecimentos indesejáveis, coisas ruins, assim dizendo, que acontecem na sua vida, dá graças a Deus, tenha calma, não baixe a sua vibração. O que é baixar a sua vibração? Ter raiva, ter mágoas, ter ira, revolta, pensamentos negativos, pensamentos de vingança. Tudo isso que você evitar e começar a falar, não, graças a Deus, isso aconteceu porque tinha que acontecer, graças a Deus por isso. Pode ter certeza, aquilo ali aconteceu da forma que deveria e você aceitou da forma também que deveria. Dentro desse assunto que você está falando, tem uma coisa que eu aprendi também. Quando você, por algum motivo, aí, numa encarnação muito perversa, e você tirou a vida de 5, 10 pessoas nessa encarnação, não quer dizer que você vai ter que ser morto em 10 encarnações, não. Numa encarnação só, você pode salvar a vida de 10 pessoas que também vai quitar o seu débito. Quando você prospera no bem e continua fazendo aquilo de boa intenção, e é colocada, essas pessoas que você matou elas, são colocadas na sua vida em situações que você salva a vida delas. Então a própria justiça divina se encarrega de se colocar essas pessoas. Aí você, diretamente ligado, salva, e instintivamente aquela pessoa te desliga do compromisso. Então você já não tem mais esse compromisso com ela, porque ela também em espírito percebe que você tirou a vida, mas salvou a outra, que ela está bem direcionada, que foi até mais importante. Bacana. Isso tem a ver, a relação com o que eu falei no início. Não é olho por olho e dente por dente. Tem várias maneiras de se pagar os erros cometidos. Uma dessas, por exemplo, no caso de você matar uma pessoa, é salvar a vida dela.
Assim como essa pessoa também, né, mas pode vir dentro da sua família, como um filho, de várias outras formas para que vocês tenham esse resgate. Por que muitas vezes você vê um pai e um filho que desde berço tem atrito um com o outro? Com certeza, algumas indiferenças de outras vidas você vê resgatar junto com aquele ser. Então isso justifica muitos atritos familiares. Porque se nós estamos em família, essa programação foi feita lá em cima. Não foi por acaso que você tem um filho, você é filho de fulano, você é irmão de ciclano. Não, tudo isso foi programado. E alguma missão para com todos estes que estão dentro dos seus laços familiares, pode ter certeza que você tem. Por isso que a gente tem que ter uma harmonia familiar. Não adianta a gente falar assim, não, minha família toda é boa, mas com fulano, aquele ali, a gente não se bica. Pode ter certeza, seu compromisso com ele é muito grande. Então dê um jeito de resgatar. Porque se vocês não se bicam, resgate nessa, porque senão vai vir na próxima e vai vir na outra. Dalberto, você estava falando no início, você disse que queria deixar bem claro, prova e expiação, aí você esmiuçou expiação, aí faltou a prova. Ah, verdade. Que a expiação ela tem muito mais assunto a se desenvolver. Porque nós estamos em um mundo onde temos muito mais expiações do que provas. Agora, o que são as provas? Estamos tendo mais provas do que em qualquer outro período do nosso planeta. Pelo fato de estarmos em transição planetária, indo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. As provas são provas de amor, provas de perseverança, provas de caridade, são situações que acontecem na nossa vida que não tem nenhuma ligação com a vida passada, mas ligação com a vida futura. É uma preparação que você está tendo, adquirindo novos sentimentos, vamos colocar assim, novas qualidades, nas quais você necessita de tê-las para o mundo que você passará a viver na sua próxima encarnação, né? Eu falo próxima porque nós não vivenciaremos a regeneração de fato. Nós seremos os trabalhadores de primeira hora, mas nós estamos criando um mundo regenerador para nossos filhos, netos, aí é um plano divino e que nós não temos a exata resposta de quando de fato seremos um planeta de regeneração. A data limite de Chico Xavier nos coloca a data de 20 de julho já do ano que vem, né? Porém, a espiritualidade não trabalha com datas. Isso aí é uma noção de quando as transições começam. Mas sabemos nós que já iniciou. A situação só vai, vamos dizer assim, se desenvolvendo mais. Mas, de fato, já começamos a passar para um planeta de regeneração. Então, dando sequência à leitura, os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que se regem à matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos. Mas, sabe, até perdi aqui. Mas está livre das paixões desordenadas, das quais sois escravos. O que são as paixões? O que nada tem relação com o amor. As paixões são aqueles exageros, muitas vezes motivados pelo ego e pelo orgulho. Então são os excessos. Como se diz, até o excesso de amor é ruim, porque é aquele que gera o apego, a posse, né? E situações onde você vive até mais para a pessoa do que para você. Então todos os excessos estão qualificados como paixões, o que tem muita diferença do amor, que é sublime, sutil e nada de prejudicial existe para nós. Neles são não mais de orgulho que faz calar o coração, de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Uma perfeita equitude regula nas relações sociais, todas se mostrando a Deus e tentando ir a Ele segundo as suas leis. Neles, todavia, não está ainda a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem aí ainda carne é. Por isto mesmo, sujeito às vicissitudes de que não estamos isentos, senão os seres completamente desmaterializados. Ou seja, ainda somos matéria, ainda somos de carne e osso, ainda vivemos um mundo similar em questão física e material ao que hoje vivemos, né? Porém, ao invés de haver a predominância do mal, como existem nos planetas de prova e expiação,
haverá a predominância do bem nos planos regeneradores. Ao invés de expiações, onde vimos tantas misérias, tanta indiferença, intolerância, como existe no mundo de hoje, ainda haverá expiações nos mundos de regeneração, mas mais suaves, mais sutis, mais provas do que expiações, mas tudo muito suave e sutil, onde nós iremos nos depurar, né, desses resquícios que ainda habitam em nós, porque a maldade ainda existe dentro de nós, apesar de não ser o que prevalece, mas então temos que ainda expurgar, né, colocar tudo aquilo de ruim para fora. Então por isso que ainda há expiações e ainda há provas, porque é um plano de transição, que a partir dali, depois de depurados, nós iremos para os mundos felizes e ditosos. O Senhor promete para aqueles que delas se tornam dignos, quando a morte tiver ceifado de novo seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta plenará sobre todos os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando as emanações do próprio Deus sob os perfumes do amor e da caridade que lhes espalham do seu seio. Mas nesse mundo, o homem é ainda falível. O espírito do mal neles não perdeu completamente seu império. Não avançar é recuar, e se não está firme no caminho do bem, pode voltar a cair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, essa abóboda azulada, à noite, à hora do repouso e da prece. E nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, vos perguntai as que conduzem a Deus, e pedi-lhe um mundo regenerador, que um mundo regenerador vos abra seu seio depois da expiação da terra. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então aqui nós temos todas as explicações do que é o mundo regenerador. Agora, para entender a questão da cronologia da evolução dos mundos, vamos falar um pouquinho sobre todas as classificações dos mundos, que tudo está dentro desse capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Nós começamos, todos nós, saindo assim da mão do Criador, como espíritos simples e ignorantes. Nós não éramos bons nem maus. Nós estávamos aqui no mundo para aprender tudo por nós mesmos através do nosso livre-arbítrio. Porém, com uma essência divina, porque todos nós temos Deus dentro de nós. Que diferente do que muitos pregam que Deus está lá em cima, Deus está dentro de nós. Então há uma centelha divina que a qualquer momento terá seu despertar. Então nós começamos em mundos inferiores, onde a existência era toda material, reinando as paixões, quase nula era a vida moral. Não existiam modos de benevolência, um simples com licença, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não existiam esses modos, não existia aquele amor ao próximo. Simplesmente vivíamos atrás dos nossos instintos. Era nascer, procriar, subsistir através da alimentação do nosso corpo material e padecer, sem nenhuma crença em nada espiritual, simplesmente uma vida 100% material. Esses eram os mundos primitivos. E o que nos deixa muito motivado e inspirado a saber que nós temos condições da plena evolução é que todos os espíritos, sem exceção, foram criados como nós, simples e ignorantes. Nós estamos hoje em provas e expiações porque muitas reencarnações se passaram, mas até o próprio Jesus, que é o nosso governador do planeta Terra, onde deixou todo o seu conhecimento e tem que ser visto como um espelho de comportamento moral, ele também foi um espírito simples e ignorante. Obviamente, há muito mais tempo do que nós fomos criados. Ou, digamos que alguns que até habitaram dentro da sua vinda, esses também tiveram atrasos de acordo com a forma que não aproveitaram a sua reencarnação dentro de cada vida. Porque nós podemos dar passos largos ou curtos dentro de cada encarnação. Só depende de nós. Assim como nós hoje estamos buscando esse conhecimento da evolução, do amor de Jesus e tudo que Jesus nos deixou, nós também tivemos essa possibilidade em outras vidas. Com certeza,
estávamos menos evoluídos do que hoje, então muito evoluímos na vida que se passou, porque nós não regredimos, nós só andamos para frente. Então, a cada vida que se passa, estamos melhores do que na última encarnação. Esse é um fato consumado. Não tem como você ser hoje pior do que você foi algum dia. A partir do momento que você esteja caminhando para a regressão da evolução, você é subtraído, assim dizendo. Algo vai acontecer que você vai ter o seu desencarne antes que você consiga regredir. Porque isso não está dentro do que Deus nos colocou aqui na Terra. Depois dos mundos inferiores, nós temos os mundos intermediários. Os mundos intermediários estão neles de prova e expiação, que a Terra que nós habitamos hoje está qualificado, né? E que a expiação aqui é para aurir dos nossos problemas do passado, de todos os feitos ruins que tivemos. A lei da causa e efeito dentro da expiação é praticada e consumada. Então, nós estamos aqui passando por muitas misérias, por muito sofrimento, por várias situações indesejadas, para estar livrando de tudo aquilo que nós já fizemos. É um pagamento, assim dizendo. E as provas, né, como eu disse, é uma preparação para as vidas futuras, que ainda nós viremos dentro de mundos superiores. Dentro desses mundos intermediários, nós temos também o que nós estamos migrando para ele aqui na Terra, que são os mundos de regeneração. Esses são os quais as almas têm que se expiar e aurem novas forças repousando as fadigas de luta. Expiação mais sutil, como eu disse anteriormente, mas que ainda vamos colocar aquele resquício que há em nós de maldade para fora. E eles servem para a gente fazer essa transição para os mundos felizes, que já são qualificados como mundos superiores. Então, a partir do momento que nós passarmos por esse mundo de regeneração, se nós que estamos aqui agora formos dignos e merecedores de reencarnarmos na Terra como um planeta de regeneração, nós estaremos vivenciando a questão da recuperação energética, daquele equilíbrio, largando para trás os traumas das expiações que passamos aqui no plano de provas e expiações, para mais para frente podermos habitar os mundos superiores, que lá a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Já não é mais de carne e osso como vivemos. Nós somos desmaterializados. Nós não nos arrastamos no caminhar como temos hoje. A gente simplesmente, com a força do pensamento, podemos ir até a atmosfera. Já é uma questão de evolução. Porque tudo que é permitido lá, se fosse permitido para nós, na condição que estamos, só Deus sabe o que faríamos desses benefícios, né? Então, se hoje as nossas descobertas, até científicas, são utilizadas também para o mal, imagina um poder da mente que poderia nos levar a qualquer lugar, a se comunicar simplesmente pela telepatia, até comunicações em massas. Nessa época de política mesmo, que não está aguentando o WhatsApp, imagina se fosse por telepatia, que a gente sofria, né? Então, Deus, como se diz, não dá asa à cobra. Tudo que a gente adquire, até mesmo com a questão da desmaterialização, é por causa da nossa condição, da evolução que nós já chegamos e que nós conquistamos aquele merecimento. Então, esses são os mundos felizes, onde o bem sobrepõe o mal. Esse é o nosso próximo passo depois da regeneração. Para, depois de muitas reencarnações nesses mundos felizes, aí sim, habitar os mundos celestes ou divinos, dito dessas duas maneiras, que são as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Já não existem pensamentos que degradam o homem, que degradam o próximo e que fazem com que algum mal seja praticado. Só pensamentos puros, só pensamentos soberanos de espíritos evoluídos reinam dentro desses planos. E lá a forma humana ainda prevalece em todas as nossas evoluções aí, desde os primitivos até os mundos superiores. Nós continuamos tendo a forma humana. Porém, como nos primitivos éramos seres rudimentares, mais brutos, até pela necessidade de vida que nele habita, nos superiores somos a forma humana mais embelezada, aperfeiçoada, sobretudo purificada. E lá nós gozaremos da real felicidade. Então é o que nos espera. Só que não adianta ainda a ansiedade para viver nesses planos. Todos nós queremos e vamos chegar lá.
Porém, a gente tem que preocupar com o nosso hoje, com o nosso presente. Se aqui estamos para absorver esse conhecimento maravilhoso da doutrina, segundo Jesus, que veio só nos ensinar coisas boas, e o caminho, a receita do bolo, assim dizendo, que é para você poder chegar no mundo feliz, então coloquemos em prática, porque o conhecimento não é o que nos eleva, mas sim a prática. Nós viemos aqui atrás do conhecimento, a estudar, a pesquisar, na busca dessa doutrina maravilhosa, mas para fazer com que nossa mente aprenda as direções corretas, mas que coloquemos no nosso físico e na nossa matéria tudo isso em prática, através da benevolência, de uma palavra amiga, de uma caridade material, emocional, qualquer tipo de maneira que você arrumar para você ajudar o próximo. Você vai saber que você está ajudando ao próximo e que aquilo ali, pontos foram adquiridos. Sabe como que você sabe? Através do que vem do próximo para você. Vocês já repararam que quando você faz algo por alguém, principalmente quando para aquela pessoa, por mais simples que foi seu ato, foi importante, que algo muito bom você sente por dentro? Aquilo ali é porque no seu interior, no seu subconsciente, você sabe que você está fazendo a coisa certa. E o que aquela pessoa envia de energia positiva para você, aquilo é sentido emocionalmente. Então o bem só gera bem. Aquele ditado que diz que gentileza gera gentileza é a mais pura verdade. A gentileza no trânsito, a gentileza numa fila, de ter respeito, de respeitar a fila dos idosos. Aí você está numa fila e não achar que o seu tempo é mais precioso que alguma pessoa e passar na frente. Ao receber um troco errado, vê que é errado, aquilo não te pertence, devolva. Isso é uma questão de honestidade. Todos esses feitos, dentro das possibilidades que você tem na vida, que tem dois caminhos, do bem e do mal, a partir do momento que você escolhe o caminho do bem, aquilo é sentido por dentro. Algo nos emociona, algo nos eleva. E a cada pouquinho que a gente vai fazendo, o nosso caminhar vai se tornando em passos mais largos para o caminho que Jesus nos apontou, que é a direção de sermos espírito de luz, purificados e 100% desmaterializados, livrando-nos de todo o mal que nos habita. Então, gente, é isso. Agradeço aí a paciência de todos. Para a gente finalizar, vou pedir para a Vânia fazer a oração para nós. Pode ser, Vânia? Vamos levar o pensamento ao Pai e agradecer essa oportunidade, né? Uma palestra tão boa, esclarecedora e cheia de conselhos para que nós possamos fazer nossa reforma íntima, mudar nossas atitudes e também saber agradecer o bem que nos é proporcionado. E que possamos voltar para os nossos lares, levando a energia boa da casa e colocamos em prática tudo que foi nos ensinado. E que assim seja. Que assim seja.